Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 3/9/2024. Agora sim, nós vamos começar melhor. Deu um probleminha aqui na rede, a internet estava dando uns probleminhas aqui no vídeo. Mas enfim, nós estamos aqui hoje para conversar acerca de um tema bastante interessante, bastante importante, que requer bastante atenção. Já tem algum tempo que os influenciadores digitais se tornaram profissionais da área. Então, hoje, ser um influenciador digital é uma profissão, né? Não é mais uma questão de hobby. Algumas pessoas fazem isso por hobby, outras pessoas fazem isso por necessidade, né? Muitas consultas começaram a ser realizadas de forma remota, algumas reuniões importantes, até mesmo de cunho de justiça, né? Que diz respeito a questões judiciais, são feitas ainda por questões remotas. E isso foi impulsionado a partir da pandemia, né? As igrejas começaram a fazer seus cultos online, algumas já tinham, mas não era a maioria. Hoje em dia, a maioria das igrejas fazem seus cultos online. Os pastores, na época da pandemia, né, a gente precisava atender as pessoas a partir das telas. Ou o atendimento era remoto a partir da chamada ao vivo, ou então do outro lado da calçada. A gente tinha que, muitas vezes fui na calçada atender pessoas, muitas vezes pela internet para atender pessoas. E isso então gerou uma nova modalidade de atendimento, uma nova modalidade relacional, né? As dinâmicas sociais foram alteradas em virtude disso, né? Mas isso é antigo, tá? Atendimento pastoral ou atendimento remoto, influenciamento, vamos dizer assim, remoto é uma coisa antiga. Há um texto na Bíblia e há um livro na Bíblia que ele mostra bem essa característica do atendimento remoto. Uma igreja onde Paulo nunca foi, mas tem uma carta dela na Bíblia que é muito importante para a vida cristã. Tem muitos ensinamentos cristãos, apesar de Paulo nunca ter ido lá. É Colossenses. Paulo não fundou a igreja de Colossenses e Paulo nunca esteve na cidade de Colosso, mas ele influenciava essa igreja à distância. Se você pegar Colossenses capítulo 2, versículos 3, versículo 2 e versículo 5, ele vai deixando claro isso. Ele falou: vocês não viram meu rosto, eu estou ausente de corpo, mas estou unido a vocês em espírito. E ele dá todas as orientações que a igreja precisa. E as orientações que ele dá ali, olha só o que ele diz aqui no capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Qual era o problema dos colossenses, né? Ou da igreja de Colosso? Falsos mestres já estavam infiltrados na igreja. Na verdade, no primeiro século, muitos falsos mestres infiltraram nas igrejas. E ali eles ensinavam rudimentos da fé. O que Paulo chama de rudimentos da fé? Eles ensinavam que o cristianismo precisava de uma bagagem do judaísmo junto para ele ter a força de salvação. Ele como se fosse uma muleta para o cristianismo. E Paulo vai dizer que, na verdade, o cristianismo, a morte de Cristo, a ressurreição, a redenção produzida por Cristo, ela não precisa de muleta, ela por si só é válida. Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele não precisa de... Paulo vai falar sobre isso ali, tá? Se você não concorda, brigue com ele. Jesus não precisa de guardar sábados. Jesus não precisa, a salvação não precisa que se guarde sábados, que se guarde dias sagrados, que se guarde lua nova, que faça culto aos anjos. Paulo vai falando isso tudo ali, ele vai dizendo isso tudo ali, todos esses rudimentos que era próprio da natureza religiosa judaica não eram mais necessários para a vida cristã. Mas essas pessoas tinham voz, eles tinham influência. E a batalha de Paulo com relação a esses falsos mestres que estavam dentro da igreja era só através da influência dele por carta. E a carta demorava a chegar. Algumas cartas até se perdiam. A gente sabe, por exemplo, a partir das cartas aos Coríntios, que Paulo enviou 4. A primeira Coríntios, na verdade, é a segunda carta que ele enviou. E segunda Coríntios, na verdade, é a quarta carta que ele enviou. As cartas que estão ali entre a segunda e a terceira carta desapareceram. Na verdade, a primeira e a terceira carta desapareceram. Ele cita isso na Cartas aos Coríntios. Então, assim, a influência dele remota com relação à igreja se dava a partir de carta. Ele batalhava contra a doutrina dos falsos mestres a partir de carta.
Ele tinha que se valer da sua autoridade apostólica. A autoridade tem a ver com a expertise, a autoridade tem a ver com os títulos, e a autoridade tem a ver com o capital cultural que a pessoa tem, né? Eu já fui em palestras em que o palestrante ficou 5 minutos só falando das suas graduações, dos cursos que fez fora do país, mostrando foto com pessoas influentes, com políticos influentes dos Estados Unidos, de outros países. Ele ficou 5 minutos só, e não foi uma palestra só, foi algumas, para justificar o valor que você está pagando para assistir a palestra, para dar know-how, para mostrar que ele tem know-how e autoridade para falar o que ele... As próximas horas, tudo que você vai ouvir de uma pessoa que fez tantos cursos, esteve em tais lugares, esteve com tais pessoas, estão aqui todas as provas, se você quiser ver. Então, fique tranquilo que você está em boas mãos, você vai ser influenciado por uma pessoa que tem bagagem para isso. E é sobre isso que eu quero falar. A gente tem que tomar cuidado com as influências. As pessoas de Colossenses, os colossenses, né, as pessoas de Colosso, estavam sendo influenciadas por mestres que não tinham expertise, que não tinham experiência, que não tinham caminhado com Jesus, que não sabiam nada da fé cristã, mas queriam ensinar. Com o advento da internet, muitas pessoas estão falando, ensinando coisas que muitas vezes elas não sabem. Elas só falam. Eu, por exemplo, fiz um curso de psicanálise. Fiz um curso de psicanálise durante a pandemia, lá em 2020, 2021. É só ler 2 apostilas, assistir algumas aulas, pegar o certificado e começar a atender. Só isso que eu tinha que fazer. Isso aí você pode fazer em um mês. Né? Em um mesinho, só 30 dias você faz isso tudo. Para lidar com gente, para mexer com a cabeça da gente, para ajudar pessoas a tomar decisões, sabe? Eu só precisava de um mês, só 2 apostilas, algumas aulas assistidas de 40 minutos, 1 hora cada uma. Depois ir lá pegar o diploma e começar a atender. Eu não tive coragem de fazer isso, mas tem gente que tem, e eu não critico quem tenha. Não critico quem tenha. Só estou dizendo que eu não tive coragem de fazer. Então, cuidado com as influências, cuidado com quem fala o que quer falar e muitas vezes não sabe o que está dizendo. Hoje em dia, uma coisa muito comum nesse período de pós-verdade que a gente vive são as narrativas. A palavra é essa, narrativa. O que é uma narrativa? A narrativa ela tem uma cara de verdade, mas ela é cheia de mentira. Mistura-se a mentira com a verdade e aplica na mente das pessoas. Você aceita tudo que está sendo dito por causa das verdades que estão ali. Mas junto com essas verdades ditas, você acaba engolindo um monte de mentira. Então tem muita gente para legitimar determinados discursos, para manipular pessoas, se usam de discursos usando a Bíblia, falando de Jesus, falando da igreja, falando do céu, né? Mas dentro do discurso tem outras coisas inseridas. Então, olhe bem, assim como quem é da igreja, quem é da IBEMAG, que está aí, Carlinha, Thalita, Renata, minha esposa e outros, sabem o que eu vou dizer. Eu sempre falo na igreja, presta atenção se eu estou falando a verdade. Certifica isso na Bíblia, vai lá, confere na Bíblia. Eu não sou autoridade, eu sou alguém que interpreta o texto, mas eu posso estar equivocado. Então vai lá e confira lá. Nossa autoridade não é o fulano de tal, Beltrano, Ciclano, não. Nossa autoridade é a Bíblia. Quem tem que regir a nossa vida é a Bíblia. Né? Corretamente explicada, corretamente discernida, né? Explicada mesmo. Então, hoje em dia tem muita gente falando muita coisa, e a gente tem que tomar cuidado com as influências, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele fala assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Há muitas influências sutis. Paulo fala aqui sobre as vãs sutilezas, né? Sutil é aquele que está abaixo do radar. A olho nu, quase você não percebe, né? Quase você não percebe. A matéria é energia condensada, né? Então você percebe, você toca, ela tem peso, ela tem massa, ela está condensada. Mas as energias sutis, as mais sutis, são espirituais, não dá para perceber, dá para sentir. Né? Não dá para você ver a olho nu, mas você sente. A gente está, por exemplo, no período eleitoral, onde a gente vai ouvir muito discurso. E aí muitos até tem a brincadeira, né? Você me conhece. Então a pessoa já traz toda aquela bagagem, tantos anos de vida pública, tantos anos fazendo isso, tantos anos como presidente do bairro tal. Então eu tenho um know-how para apresentar alguma coisa para você. Né? Mas existem energias sutis. E em se falando do campo religioso, que é o nosso mote aqui, né? Em se tratando disso, as energias sutis, as falas sutis, os comportamentos sutis, eles interferem nas tomadas de decisão. Ele pode trazer danos espirituais para a sua vida lá na frente. Por isso você tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus falou:
Quando eles falaram assim, Senhor, qual é o sinal da sua volta? A primeira coisa que Jesus falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Não fica preocupado se vai ter terremotos, se vai ter maremotos, se vai ter tsunami. Não fica preocupado com isso, não. Não fique preocupado com os falsos profetas. Porque é isso que vai dar norte para a sua vida. Muitas vezes eles tocam nas suas emoções, nos seus sentimentos. Por isso que a Bíblia diz, olha, guarda o teu coração. Eles tocam nas suas emoções, nos seus sentimentos, essas energias sutis. O apóstolo Paulo mesmo vai falar em Efésios 6, né? Nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades. Porque os anjos caídos, o inimigo, o demônio, o Satanás, ele tem como manipular nossas emoções, nossos sentimentos com energias sutis. E nos fazem tomar decisões e atitudes que podem muitas vezes comprometer o nosso futuro. Então, cuidado com as influências, né? Eu preciso tomar cuidado com as minhas influências, você também precisa tomar cuidado com as suas influências. Na nossa mente é um campo de batalha, na nossa mente que são travadas grandes batalhas, né? E que a gente tem que tomar cuidado para não nos tornarmos presas. É o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Ele diz assim, ó, para que ninguém vos faça presa sua. Você já viu pessoas que são presas a relacionamentos tóxicos? A pessoa apanha, a pessoa é manipulada, mas ela não consegue sair desse relacionamento. O manipulador, o narcisista, ele tem uma energia sutil, ele tem uma fala sutil, ele tem um jeito sutil de usar as palavras, de usar os gestos, de manipular as emoções, e a pessoa fica presa ali. E aí, ele tira dinheiro, ele rouba a felicidade, né? Ele abusa de todas as formas da pessoa. Então, acautelai-vos, né? Tome cuidado, tenha cuidado, para você não ser tido, não ser colocado como presa por filosofias, pensamentos, divagações, digressões, né? Não ser surpreendido ou não ser preso com filosofias vãs, sutilezas, né? Coisa sutil, coisa leve, né? Segundo o pensamento dos homens, a tradição dos homens e não segundo Cristo. Nosso Deus, nos chamou para a liberdade. Por isso que Jesus falou, se conheceres a verdade, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, né? Então a verdade das Escrituras pode clarear nossa mente, nos ajudar a não sermos subjugados às energias sutis, tanto do inferno quanto dos homens, considerando que muitas vezes os homens são usados pelas forças das trevas para manipular, para destruir. Há igrejas, vou terminar com isso, eu falei isso no domingo, né? Conversando com pessoas de outros estados, há igrejas que já estão cheias de influências, cheias de gente influenciadas, e que são influenciadores, e que estão mudando o rumo da igreja. E a igreja que um dia foi tradicional, que tinha um pensamento, que tinha um norte, já está descambando para o outro lado, fazendo outras coisas, seguindo outros cristos que não o nosso Cristo, porque não consegue ter discernimento. Precisamos pedir a Deus discernimento, né? E não ficar apaixonado por aquilo que ouvimos. Tomar cuidado com as nossas paixões, né? Não sermos passionais. Ah, mas ele é tão bonzinho. Ah, mas ele fala tão bonito. Ah, ele usa palavras tão bonitas. Cuidado, o apóstolo Paulo falou, cuidado. Isso pode transformar você em uma presa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ter esse discernimento e a termos também uma terça-feira guardada e abençoada por Ele. Forte abraço, irmã Ana Maria, Carlinha, Thalita e todos os demais que estão aí.